Amada Igreja Noiva do Cordeiro, escute, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, filho de Amós, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e mais sublime trono, e que o seu séquito, ou seja, tão somente a ponta da orla do seu manto enchia todo o templo, e que acima havia anjos serafins, e cada anjo consigo, como ato de reverência ao Deus Altíssimo, carregavam 6 asas, onde que com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas sobrevoavam. E de maneira maravilhados olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra e toda a congregação local está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Gentileza, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, que segundo escreve Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 35, 36, 37, para nossa meditação em versículo de número 38. Por meio desse texto, quero aqui extrair algumas lições em que o Espírito de Deus, nesta noite, quer nos ensinar, nos instruir, de como verdadeiramente devemos fazer missão. Há de fato que a missão não é somente a transcultural, de entrarmos em um avião, irmos para a Itália, para a Argentina ou para outras localidades. Missão se faz no trabalho, missão se faz em casa, missão se faz na rua, missão se faz aonde Deus nos levar. E por meio deste texto, creio piamente que Jesus vai nos ensinar nesta noite, como Ele tem ensinado por meio da sua palavra, usando os seus servos e as suas servas nesta tribuna santa. Por bondade, quem encontrou o Evangelho de Jesus, Mateus capítulo de número 9, versículos de número 35 até o versículo de número 38, diga comigo: achei a espada do Espírito. E discorre a palavra do bom mestre. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros para a sua seara. Quem pode dizer amém? Deixa esse texto aberto e olhe para cá por bondade. Só pisque os olhos quando eu terminar de pregar, por favor. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, todos nós somos sabedores ao fazermos um ajuntamento espiritual como este, queridos jovens. O nosso Deus requer de nós reverência. Haja vista que todavia vou pregar a palavra de Deus, gosto de fazer menção o que diz o pregador sábio Salomão. Quando ele escreve em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, ele vai nos exortar dizendo: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que eles fazem mal. Se Salomão estivesse pregando nesta noite no meu lugar, ele estaria dizendo que a casa de Deus não é um shopping, muito menos uma passarela, mas a casa do Senhor é um local, um lugar que foi santificado para reverenciar e buscar a sua face em santidade. É de fato que também na casa do Senhor nós encontramos uma fartura de alegria. É isso que eu vejo quando o salmista, expressando o seu contentamento em Salmos de número 122, no verso de número 1, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há a manifestação da glória de Deus. Esta manifestação, ela vem por meio dos louvores, por meio das orações e principalmente por meio da sua palavra. Porque todavia esta palavra que nós pregamos é uma palavra viva, conforme diz em Cartas aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, quando o autor nos diz que toda a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Quando eu me refiro à palavra de Deus, eu me lembro também Paulo escrevendo a Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo de número 9, Paulo vai dizer: Timóteo, esta palavra, toda ela é fiel e digna de aceitação. Paulo também escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, porém no capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer:
Timóteo, porque toda a escritura é divinamente inspirada, é aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quando eu vejo acerca da manifestação da palavra de Deus, querida amada igreja do Senhor, eu não acredito em avivamento espiritual a não ser por meio da palavra de Deus. Nós podemos ouvir o pregador mais renomado que for, ele pode berrar, pode ficar rouco, mas se não tiver a palavra de Deus, não tem santificação, não tem regeneração, não tem avivamento espiritual. Está na Bíblia, pregador? Tá. Quem não se lembra de Abacuque, capítulo de número 3, no versículo de número 2, quando o profeta vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifique, e na ira lembra-te da misericórdia. Palavra que é esta, queridos irmãos e irmãs, que tira toda a ansiedade do coração. É isso que também vejo Salomão escrevendo em Provérbios, no capítulo de número 12, no versículo de número 25, quando ele vai dizer da seguinte maneira: que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esta boa palavra a gente não encontra em Instagram, Facebook, nem WhatsApp. Esta boa palavra nós encontraremos nos 66 livros da Bíblia Sagrada, quando nós fazermos o que diz o salmista em Salmo 1, verso de número 2, que o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ao fazermos, meus queridos amados irmãos e irmãs, menção do texto sagrado que ora nós acabamos de ler, que tem por epígrafe, ou seja, que tem por tema a seara e os ceifeiros. Quando nós olhamos esta ministração, este respaldo desta palavra que é saída da boca de alguém, não é de qualquer pessoa. Estas palavras saem da boca do meu e do teu Jesus. Jesus foi o grande instrutor. Jesus Cristo foi aquele que veio para ensinar. Jesus foi aquele que veio a esta terra para capacitar. Jesus foi aquele ao qual se manifestou desde o Antigo Testamentário, assim sendo profetizado pela boca dos profetas. Quando eu menciono acerca de Jesus Cristo, eu me lembro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, no versículo de número 2, quando o profeta vai dizer: porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Que luz é esta? É o próprio Cristo ressurreto, que logo iria se manifestar nesta terra. Mas quando eu continuo ainda em Isaías capítulo de número 9, porém no versículo de número 6, o profeta vai continuar dizendo: porque nos nascerá um menino, um filho se nos dará, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será, lá vai, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O profeta Isaías, filho de Amós, é conhecido como profeta messiânico, porque todavia ele profetizava acerca do Messias, do Filho amado, aquele que iria de trazer a justiça sobre a terra, aquele que iria de pagar todas as transgressões de todos os pecadores dessa humanidade. Eu continuo ouvindo ainda da boca do profeta Isaías, quando nós fazemos menção em Isaías capítulo 11, no versículo de número 1, quando ele nos diz: porque nos nascerá um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quando olhamos agora para o evangelho de Jesus, que é o qual escreve João, ele vai dizer ao discípulo amado: porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, e o verbo se manifestou e se fez carne e habitou em nosso meio. Agora, quando João Batista, aquele ao qual conhecia, cobra que nem outro ao qual conhecia tanto como ele. Como assim, pregador? Quem nunca ouviu falar de João o Batizador, filho de Isabel, papai que se chamava Zacarias, sacerdote de Deus? A Bíblia vai nos dizer que então, todavia, que João o Batizador iria batizar no Rio Jordão, ele dizia: raça de víbora, raça de sucuri, quem vos livrará da ira vindoura do Senhor? De repente João para de batizar e ele começa a dizer: mas eu preciso dizer algo para vocês. Vai vir um aí que é antes de mim há muito tempo, e é muito mais poderoso do que eu vos batizo com água para remissão, ou seja, para perdão dos vossos pecados, mas este que vai vir, ele vos batizará com fogo, com Espírito Santo de Deus. E de repente João para de batizar, ele aponta para alguém que não levava olhos finos, olhos azuis como muitos desenham, não carregava gel em seus cabelos, ao qual não tinha aparência, ao qual formosura alguma, porque a Bíblia vai nos dizer, mas ele era a aparência do próprio Pai, do próprio Deus. E João aponta e diz a ele: é o Cordeiro de Deus que
tira o pecado de toda a humanidade. E quando o Cordeiro passa, ele transforma a vida de gente. Quando o Cordeiro passa, ele pega quem é traficante e transforma crente. Quando o Cordeiro passa, ele pega quem é prostituta e transforma em mulher de oração. Quando o Cordeiro passa, ele pega trombadinha, traficante, ladrão, bandido e levanta como arauto do seu evangelho. Por bondade, levante as duas mãos para cima. Nós estamos em família. Só para fazer raiva ao diabo, aperte a mão de alguém, aperte a mão de alguém e diga assim: se o Cordeiro já passou, você está marcado pela presença do Cordeiro. E se isto é verdade, então em sinal, abra sua boca e glorifique a Deus nesta noite. Tenha paciência, porque eu estou só na introdução. Quando o Cordeiro passa, Jesus se manifesta, Jesus começa o seu ministério. Agora preste bastante atenção. Jesus Cristo, ele nunca fez um ministério só. Jesus Cristo começa a ser acompanhado, ou seja, ladeado por um colegiado apostólico. É isto que Jesus, em todo o seu ministério, ele passando, ele vai encontrar Pedro e André, ao qual eram pescadores de peixe. Mas Jesus faz a chamada dizendo: a partir de hoje, vos ao qual chamo para ser pescador de homens. Jesus vai mais adiante, agora vai encontrar Tiago e João. Vai mais adiante, vai encontrar também Mateus, conhecido como Levi. Vai chamar Bartolomeu, Judas Iscariote e dentre muitos outros. Jesus Cristo começa a ensinar a estes homens. Quando eu vejo Jesus Cristo ensinando, querida amada igreja de Jesus, ele é um homem muito responsável. Por quê? Porque Jesus nunca chama alguém e nunca manda este alguém fazer a obra sem primeiro ensinar. E é nesse texto aqui que ele também vai nos ensinar. E se você ainda tiver de Bíblia aberta, algumas verdades para fazermos a missão, algumas verdades para exercermos o ministério da palavra. E qual é a primeira verdade, pregador? Está lá no versículo de número 35, olha lá, preste bastante atenção. A parte A, quando eu vejo a Bíblia dizendo: e percorria. Como assim? Para que nós possamos pregar o evangelho, é necessário disposição. Eu vou mais uma vez dizer: para que nós possamos pregar o evangelho do reino de Deus, é necessário disposição. E está na Bíblia. Quando a gente percebe no versículo de número 35, o próprio Jesus dizendo, a própria palavra dizendo, aliás, que percorria. Quem percorria? Jesus, queridos amados irmãos. Sendo Jesus filho de Deus, ele nunca veio para ser servido, mas Jesus, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que Jesus, quando não estava em Cafarnaum pregando, estava lá em Jerusalém ministrando. Quando não estava em Jerusalém ministrando, estava em Samaria profetizando. Quando não estava em Samaria profetizando, estava na Judeia, ao qual fazendo maravilhas e prodígios. O ministério de Jesus foi este. O ministério de Jesus não foi ficar sentado em uma cadeira. O ministério de Jesus não foi somente de participar dos cultos aos domingos e dos cultos de doutrina ou de EBD. Não. O ministério de Jesus, se você olhar no versículo de número 35, ele percorria por todas as cidades. Fazendo o que, pregador? Levando fofoca? De maneira alguma. Falando mal do pastor? De maneira alguma. Falando quem caiu em adultério, em pecado? De maneira alguma. Ele percorria por todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho de seu Pai, curando muitas enfermidades e moléstias que habitava no meio daquele povo. Abra o seu coração nesta noite. Nós temos um ministério, mas este ministério só será vivo quando nós nos dispusermos a fazermos a obra de Deus. Aí você arregala esses olhos para mim e diz assim: pregador, eu não tenho esta chamada, eu sou obra do acaso. Isso é a voz do capeta, porque eu venho pela autoridade de Jesus para te dizer nesta noite que você é profeta e profetiza de Deus. Está na palavra? Tá. Só falo se levantar as duas mãos para cima para eu profetizar. Levante por favor. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5, com as mãos levantadas, lá vai. Antes que Deus te formasse no ventre de tua mãe, ele já te conhecia, e antes que tu saísse da madre, ele te santificou, e as nações Deus te deu por profeta e por profetisa. Você pode cumprimentar 3 pessoas e dizer: você não é obra do acaso, você não é pedra de empecilho, você não é impedimento, você é instrumento nas mãos de Deus.
instrumento nas mãos de Deus, usado por Deus nesta terra. O problema, jovens, senhores e senhoras, olhe para cá, pasmem por favor. Nós pensamos que todavia pregar a palavra é entrar num avião, no pássaro de asas de ferro, ir para outras localidades, ir para outras cidades, outros países. Não, Jesus também nos deu herança dentro da nossa própria casa. Um marido que ainda não ouviu falar de Jesus, uma esposa que ainda não se converteu, os filhos que estão afastados, e por aí vai. E esta é uma promessa que Jesus tem para ti e para minha casa. Está na Bíblia, pregador? Está em Salmo de número 2, versículo de número 8. Deus falou ao salmista: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Sabe qual é a tua possessão? É dizer o que disse Josué, capítulo de número 24, versículo 15, que tu e a tua casa servirão ao Senhor. Mas isso será verdade quando você se dispuser a se levantar e pregar e profetizar a palavra de Deus. A palavra de Deus. A primeira lição para fazermos missão é disposição. Jesus já nos deu muitas oportunidades. Você não precisa de holofotes, você não precisa de ninguém batendo nas tuas costas para dizer prega bem, canta bem. O que você precisa é ter o fogo do Espírito Santo queimando no teu coração para proferir a palavra de Deus. Fala bem baixinho para quem está do seu lado e diga assim: João Batista não tinha fã-clube. João Batista não procurava muitas curtidas no Instagram. João Batista não tinha seguidores. Mas João Batista pregava uma palavra de Jesus. Cadê o primeiro que chegou nesta noite aqui? Cadê o primeiro que chegou nesta noite para pregar a palavra? Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Levante as suas duas mãos para os céus e diga como disse Isaías, filho de Amós: eis-me aqui, Senhor, usa minha vida nesta terra. Vamos para a segunda lição que Jesus nos ensina por esse texto. Olha lá no versículo de número 36. Amada igreja, amados obreiros, queridos ouvintes do Evangelho, qual é a segunda lição que Jesus nos ensina, pregador? Está na parte A, olha lá, eu vou só na parte A, ó. A Bíblia vai nos dizer assim, ó: e vendo, prega comigo, e vai ficar melhor, daqui a pouco a gente janta. E ninguém faz missão de olhos fechados. Ninguém faz missão fechando os olhos para quem necessita. Ninguém faz missão você passando por um pecador e virando o rosto. Se fosse assim, Pedrão, junto com João, quando subiram a Porta Formosa, não olhava para aquele que ao qual pedia dinheiro e esmolas. Quando foram pedir aos dois discípulos, quem sabe Pedrão falou: não tenho pix para fazer hoje, mas o que eu tenho é mais poderoso, Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Sabe por quê, queridos jovens, querida igreja? É porque os dois não fecharam os olhos. Pasme, por favor. Há muitas igrejas odiernas que estão fechando os olhos para o reino de Deus. Há muitas igrejas odiernas, igrejas atuais, que estão se preocupando no lucro do que em vidas para que sejam salvas para o reino de Deus. Eu louvo a Deus, não quero ser demagogo, mas eu louvo a Deus por nosso ministério, porque o nosso ministério visa a alma do perdido, visa a alma do desviado, visa a alma daquele que está na beira da morte, e leva uma palavra de vida, uma palavra de ressurreição, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja tem que andar de olhos abertos. E se você perceber, o texto vai dizer assim, ó: e vendo, quem viu? Jesus. Jesus viu o quê, queridos irmãos? Uma multidão. A Bíblia vai dizer que ele teve compaixão, que ele teve. Agora prega comigo: alguém vai ter compaixão de algo de olhos fechados?
Levanta o dedão assim ainda, quem tem dedão, por favor. Passa assim para 2 pessoas. Nunca vai ter. Quem fecha olhos, nunca vai ter compaixão. Então o cristão tem que andar de olhos abertos, para quando olhar para o necessitado, ter compaixão como Jesus teve. A Bíblia vai nos dizer então, queridos amados irmãos e irmãs, que Jesus Cristo, vendo aquela multidão, ele foi tomado de uma grande compaixão. O ministério de Jesus é este, é um ministério esplêndido, um ministério lindo. Por quê, pregador? Porque se você olhar em todos os milagres de Jesus, é óbvio, de fato, ele todavia via. Como assim? Quem não se lembra quando ele estava lá no monte orando? A Bíblia vai nos dizer que ainda era de manhã cedo, escuro. De repente os discípulos estão à procura do mestre. Os discípulos sobem e diz: mestre, todos te procuram. E Jesus vai dar outra lição dizendo da seguinte maneira: a minha comida não é a comida de vocês, a minha comida é fazer a vontade do meu próprio Pai. O que? De pregar as boas novas, de anunciar o reino vindouro de meu Pai. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vai descendo do monte. Agora olhe para cá, olhe para cá. Quando Jesus Cristo vai descendo do monte, o texto vai dizer que ele viu um leproso. Ele viu um leproso, queridos irmãos e irmãs. Ele só viu o leproso porque ele estava de olhos abertos. E aquele leproso começou a gritar e a dizer: Jesus, Jesus, tende compaixão de mim. E eu sei que tão somente se tu me tocares, eu serei livre, eu serei liberto. E a Bíblia diz que então o leproso falando aquilo, o meu teu Jesus, ele foi tomado de uma grande compaixão. E Jesus, sendo tomado de uma grande compaixão, ele levanta a sua mão, ele estende a sua mão e toca no leproso e diz: eu quero que você seja limpo. E quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que a lepra desapareceu. Eu vou repetir: quando a palavra saiu da boca de Jesus, a lepra desapareceu. E esta mesma palavra que tem poder e autoridade, Jesus, ao qual comissionou a mim e a você, é de fato que nós precisamos também ver, é de fato que nós precisamos também pregar e anunciar a Jesus, porque isso aqui é a missão da igreja. Como assim, pregador? Quem não se lembra quando o meu teu Jesus, ele padece, ele morre, mas no terceiro dia ele ressuscita. Ele passou quantos dias nesta terra? Quem pode me dizer? Quem pode me falar nesta noite? 40 dias pregando ainda, anunciando e curando. Mas dentre estes 40 dias, já próximo dele ser levado à destra do Pai Todo-Poderoso, os discípulos estavam em Jerusalém, mas a Bíblia diz que ele não vai para Jerusalém, ele vai para o Monte das Oliveiras. Ele manda um recado dizendo que os discípulos desçam até o Monte das Oliveiras. E quando os discípulos chegam lá, eu imagino que Pedrão olha para João, e aí Pedro pergunta da seguinte maneira: ô João, tu és o discípulo amado, pergunta a ele qual é a última mensagem que ele vai liberar. Não foi preciso perguntar, porque em Atos capítulo 1, versículo de número 4, a primeira verdade, queridos jovens, irmãos e irmãs ouvintes, que Jesus vai dizer foi essa: mas fique em Jerusalém. Eu vou repetir porque esta aqui é uma palavra profética. Jesus disse: mas fique em Jerusalém. Por favor, fala para 3 pessoas: fique em Jerusalém. Fale com vontade, diga para alguém: fique em Jerusalém. Não abandone Jerusalém, não largue Jerusalém, não saia da casa de Deus, não saia da presença de Deus, porque quem está em Jerusalém vai ver o cumprimento da promessa. Que cumprimento é este? Lá vai Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Jesus continua dizendo: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Lá vai, tanto em Jerusalém, ou seja, igreja, mas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí a promessa vai acontecer lá em Atos capítulo de número 2, quando quase 120 vidas estavam dizendo que se cumpra a promessa. Que promessa foi esta, igreja? Aquela que fora falado por meio da boca do profeta Joel, no capítulo de número 2, no versículos 28 e 29, quando o profeta diz: ao qual cheio do Espírito Santo, que nos últimos dias, diz Deus, ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, os vossos velhos terão visões. Mas Deus também não fará acepção, porque ele derramará do seu Espírito sobre as servos e sobre as servas. E a Bíblia nos diz que então 120 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, começaram a falar em línguas daqueles países, daquelas localidades, e eles começaram, ao qual
propagar o evangelho do reino de Deus. Mas isso só aconteceu porque eles entenderam que tem uma missão, e esta missão deve percorrer na tua vida e na minha vida. Esta mesma missão que Jesus disse também em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, quando Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê for batizado será salvo, mas quem não crê, assim também não terão salvação. E estes sinais seguirão as que crerem: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome também, se tomar alguma coisa mortífera, não morrerá, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Levante a mão direita para cima, por favor, levante. Mas estes sinais só seguirão na vida de quem crê. E se prego para uma igreja pentecostal que ainda crê no Espírito de Atos 2, que ele ainda se manifesta nos dias atuais, abra sua boca e mande uma rajada de glória a Deus. É necessário ver, igreja. É necessário ver quem está padecendo. Olhe para cá. Avivamento espiritual nem a gente rodar, quebrar a cadeira, quebrar os óculos dos outros, cair no chão. Isso é um culto irracional. Avivamento espiritual é olhar para quem caiu em adultério, é olhar para quem está afastado, é olhar para quem não vem mais aos cultos e estender as mãos e diz: levanta, porque o teu lugar ainda te aguarda. Isso é o verdadeiro avivamento espiritual. Isso é nós termos compaixão, visão do reino de Deus. Mas olhe para cá, porque eu já estou terminando. A primeira verdade para fazermos lição, não esqueça, está no versículo de número 35, é necessário termos disposição. A segunda lição está no versículo de número 36, para fazermos missão é necessário termos visão. A terceira verdade para fazermos missão, meus queridos amados irmãos e irmãs, é necessário a gente se dispor para o reino de Deus. Como assim, pregador? Está no versículo de número 37, presta atenção. A Bíblia vai nos dizer da seguinte maneira: que os discípulos chegando em um grande campo, Jesus todavia usou parábolas, comparações. E Jesus vai dizer assim, irmãos, está vendo o campo? É tempo da colheita, muitos frutos. E quando Jesus olha, ele diz: mas cadê os ceifeiros? Cadê os trabalhadores? Como é que eles vão tomar deste fruto? Aí Jesus faz uma aplicação espiritual dizendo: semelhantemente ao reino do meu Pai, há muitos perdidos lá fora, há muitos desviados lá fora. Mas cadê os pregadores? Ai, Jesus, eu vou falar isso aqui. Cadê os arautos? Cadê os que anunciam o evangelho da cruz? Porque nós estamos cheios de animadores de plateia, cheio de animadores de milagres. Mas o verdadeiro milagre é a palavra que vai de encontro na vida do pecador, e ao qual manifesta as suas transgressões diante da cruz em que Cristo morreu, e ele encontra a verdadeira libertação dos seus atos pecaminosos. Jesus não quer animadores, Jesus quer arautos pregadores. Jesus não quer bajuladores. Eu vou dizer isso aqui, porque nós estamos cheios de profetas meninos e meninas, brincando e dizendo: olha o anjo com a chave da casa. Anjo não é pedreiro para levantar casa. Há muitos pregadores meninos profetizando, brincando com a noiva de Jesus, dizendo: olha o anjo com a chave do carro. Anjo não é motorista de Uber. Anjo, quando vem nesta terra, é para exercer uma ordem divina de Deus. Então preguemos a palavra de Cristo. A palavra, igreja. A palavra. Pergunta bem baixinho para quem está do seu lado e diga assim: se lembra? Não, fala com vontade. Diga assim: se lembra? Ezequiel 37. O que trouxe vida ao vale não foi o nome do profeta. O que trouxe vida ao vale foi a palavra profetizada, a palavra de Deus.
Levante as duas mãos para cima, por favor. Eu profetizo sobre a tua vida, que a palavra que for profetizada sobre dentro da tua casa, Deus vai trazer vida no teu casamento, Deus vai trazer restauração no teu lar. Então para de murmurar, para de reclamar, e prega e profetiza a palavra de Deus. A terceira verdade para fazermos missão: é necessário a gente se apresentar. Eu acho lindo isso aqui, igreja. Jovens, olha para cá. Quando Jesus diz assim: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Se Jesus estivesse nesta noite pregando no meu lugar, Jesus estaria dizendo assim: músicos, tem tantos ceifeiros brigando por esse pequeno espaço, por esse instrumento, porque são ceifeiros que querem aparecer para o homem, mas não querem aparecer para o reino de Deus. Jesus estaria dizendo assim: há um espaço também lá na esquina para um pecador, para você pregar. Há um espaço na casa lá de um doente para você visitar. Porque não adianta a gente gostar de pregar só em festividades, em culto, semana de avivamento. Não, isso é bom, isso é esplêndido, uma igreja lotada, é bom. Mas, por favor, evangelho não é buscarmos notoriedade. Evangelho é fazermos o Cristo reconhecido nesta terra, na vida do pecador. Evangelho não é para aparecermos, dizermos que temos uma boa hermenêutica, homilética, exegese, não. Evangelho, ser cheio do Espírito Santo, é demonstrar poder e graça no que o Espírito ao qual testifica na minha e na tua vida. Preste atenção, ser cheio do Espírito Santo não é só cantar em Jerusalém. Ser cheio do Espírito Santo não é só profetizar em Jerusalém. Ser cheio do Espírito Santo, queridos obreiros, não é só manifestar a glória de Deus aqui. Se fosse assim, eu rasgava a minha Bíblia tua. O que diz, eu falei nesse instante, Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Bota um ponto final aí, Jesus, que a gente vai ficar só na igreja. Não, Jesus chega e diz: deixa eu botar uma vírgula, porque vocês serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo: você vai ser crente na igreja, crente no trabalho, crente em casa. Você vai pregar na igreja, vai pregar no trabalho, vai pregar em casa. Você vai dar testemunho da minha glória na igreja, em casa, no trabalho. Aonde Deus te levar, a glória de Deus tem que ser manifesta sobre a minha e a tua vida para aqueles. Nós somos luzeiros de Cristo nesta terra. Mas é necessário se dispor. E quando eu vejo a necessidade da gente dispor, igreja, jovens, olhe para cá. Às vezes nós somos tão incrédulos, né, irmãs? Jesus nos chama, Jesus diz assim: eu estou te chamando para uma obra. Jesus olha para esta juventude e diz: eu estou chamando vocês para uma obra. Aí quem sabe você diz assim: pregador, eu não sei nem falar de Jesus. Às vezes não sei nem onde é que está o livro de Apocalipse. Olha que está lá no final da Bíblia. Aí às vezes Jesus olha assim para um adulto e diz: pregador, eu não sei nem ler. Mas Jesus é tão fiel que Ele dá uma sabedoria tão grande que faz você decorar a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Eu sei que nós estamos em família. Você pode liberar bem baixinho no ouvido de alguém, dizendo assim: quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Tem na Bíblia? Tem. Quem não se lembra de Jeremias, filho de Ilquias? Quando Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, te levanto como profeta. Aí Jeremias já começa a dizer: não tem na Bíblia não, coisa de pregador, como diz nosso pastor Antônio José, viu? Quem sabe Jeremias diz: Senhor, eu nunca fiz teologia, não tenho nenhum anel de bacharel em PhD em teologia, não tenho nenhum anel, não carrego nada. Quando Jesus quer levantar, Ele não vê essas coisas não. Jesus quer ver só a graça e a vontade no coração do homem e da mulher. Mas a Bíblia diz que Jeremias começa a chorar e a dizer: Senhor, eu sou um menino, não sei nem falar. Aí Jesus então vai dizer assim, Deus vai dizer assim para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Aí o profeta responde: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz assim: Jeremias, dissestes e vistes bem, porque ainda eu sou Deus que velo a minha palavra para cumprir. Levante as duas mãos para cima, por favor. O que Deus falou ao teu respeito, diabo não apaga. O que Jesus falou ao teu respeito, obra de macumba não deleta, porque foi Jesus quem falou. E quando Jesus fala, Ele se responsabiliza para cumprir. Porque assim diz Deus: cairão-se as folhas, secarão-se as ervas, mas a palavra de Deus não secará ao teu respeito. Se isso não te constrange, dê um abraço em alguém e diga: Ele vai cumprir.
cumprir. Dê um abraço em alguém, diga: Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Enxugue as lágrimas, porque Ele vai cumprir, minha irmã. Enxugue as lágrimas, porque Ele vai mudar o cativeiro. O diabo queira ou não queira, mas Ele vai mudar o cativeiro. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pelo amanhecer. Há uma nuvem de glória de Deus aqui sobre a tua vida. Há uma manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. E Jesus manda te dizer: enxuga estas lágrimas, sacode a poeira e deixa Deus te usar nesta terra. Isso. Há barulho de glória aqui dentro desta casa. Há barulho de aleluia. Tudo destinado ao nosso Deus. Ele vai cumprir, minhas irmãs. Ele vai cumprir, meus irmãos. Escute-me, por favor. Vou para o final. A primeira disposição para fazermos missão, não esqueçamos, é necessário ter disposição. A segunda verdade, para fazermos missão, é necessário termos visão do que Jesus deseja que nós façamos. A terceira verdade, para fazermos missão, é necessário nos apresentarmos e dizer: Senhor, estou aqui como ceifeiro para pregar a Tua palavra. Mas a terceira e última, queridas irmãs e irmãos, que para fazermos missão, está no versículo de número 36. Versículo de número 30. Perdão, versículo de número 38, perdão. Versículo de número 38, para a gente finalizar. Para fazermos missão, é necessário ter oração. Pecador não se converte à força. Pecador não se converte você quebrando o crucifixo de ninguém. Pecador não se converte você quebrando estátuas, imagens, não. A obra de Jesus é feita com sabedoria. Não é por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E só há conversão quando a igreja passar a orar. Que Jesus está ensinando aqui: rogai. Se Jesus está dizendo rogai, ou seja, ora, pede. Marido não vai se converter você batendo boca sempre com ele. Esposa não vai se converter, filhos não vão vir para a casa de Deus enquanto não tiver uns pais ajoelhados rogando e pedindo ao Senhor. Missão se faz só por oração, igreja. Claro, disposição, indo para pregar, mas também devemos orar para que o Espírito de Deus testifique na vida daquele e daquela que está afastado, ou quem sabe ainda nunca ouviu falar de Jesus, para que traga o entendimento, a compreensão no seu intelecto, porque na hora de propagarmos a palavra, o Evangelho, o diabo ele maquina de uma forma tão feroz que ele dá um nó na cabeça do pecador e da pecadora para que não compreenda. Mas o diabo não vai conseguir enquanto a igreja estiver orando. E quando eu vejo acerca de oração, minhas irmãs, eu entendo que Jesus ama uma igreja que ora. Sabe por que a igreja é tão forte? É porque tem um círculo de oração de mulheres. Nós obreiros somos tão felizardos
Porque quando as irmãs, me permita aqui, tem mulheres que têm idade de ser minha mãe, minhas mães, me permito, com todo carinho e respeito. Nós obreiros estamos de pé porque nós temos esposa que ora. Temos mães que oram por nós. E Jesus ama essa intimidade, este poder de oração. Porque, jovens, Jesus ele não recebe nenhum comunicado no Instagram, Facebook, nem Zap Zap. Jesus ele só recebe a oração do adorador e da adoradora. E para você orar, não precisa o pastor Júnior ver, não precisa o teu líder ver, porque Jesus mesmo ensina: entre em teu quarto em secreto busca, porque em secreto ele te responderá. E Jesus, igreja, queridos ouvintes, jovens, músicos, ama tanto aquela que ora, que ele deixou várias receitas. Está na Bíblia, pregador? Tá, eu vou dizer aqui algumas. Jesus ama tanto um povo que ora, que se ele não amasse, ele não tinha dito para Jeremias capítulo 33 verso 3 da seguinte maneira: clamas a mim porque eu te responderei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabe. Se Jesus não amasse uma igreja que ora, ele não teria dito para Jeremias capítulo 29 dos versículos 11 ao 13: porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis a mim, eu vos ouvireis e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se Jesus não amasse uma igreja que ora, ele não teria mandado escrever o que está escrito em 2 Crônicas de capítulo 7 versículo 14: se o povo dele que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, porém dos altos céus é o próprio Deus que perdoará os teus pecados e sarará a sua terra. Se ele não amasse uma igreja que ora, ele não teria dito para o salmista em Salmos de número 34 versículo 15 que os seus olhos estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Se Jesus não amasse uma igreja que ora, Jesus não teria escrito, falado que Mateus escreveu em capítulo 7 versículo 8: pois aquele que bate se abre, aquele que pede busca, e aquele que encontra receberá. Se Jesus não amasse uma igreja que ora, ele não tinha inspirado Paulo a escrever Romanos capítulo 12 versículo 12 da seguinte maneira: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Se Jesus não amasse uma igreja que ora, ele não teria dito para Jeremias lá em Lamentações capítulo 3 versículo de número 29: Jeremias, põe a tua boca no pó desta terra, pois talvez ainda haja esperança. Jesus ama uma igreja que ora. Jesus ama uma igreja que tem intimidade em oração com ele. E se nesta noite eu prego para esta igreja, então dá um sinal de glórias a Deus aqui. Fica de pé, por favor, igreja. Fica de pé, por bondade. Eu quero fazer